Boa noite, pastor. O pastor falou sobre clareza, né? E eu tenho um conceito sobre clareza da seguinte maneira: ela envolve a certeza e elimina a confusão. E aí o pastor apresentou alguns desafios, né? E o primeiro foi que nós, assim, pela graça de Deus, já estabelecemos com. E aí, se qualquer que seja a visão, ela traz uma confusão, no segundo desafio, eu acredito que ela fere a nossa declaração doutrinária, o seu artigo no 8, se não me falha a memória, porque nós cremos que nós somos uma congregação local de pessoas regeneradas, segundo o desafio que o pastor apresentou. E aí, depois, sobre associação, né? E aqui alguns irmãos, em algum momento, tiveram muita dificuldade também, devido ao contexto passado, né, que trouxe certa confusão. A pergunta que eu faço é o seguinte: precisamos estar atentos a esses desafios ou não? Ele é relevante ou irrelevante para que a igreja realmente prossiga e seja relevante aqui nessa comunidade? O desafio da clareza? Isso. Sim, eu acredito que algumas igrejas, alguns pastores, muito preocupados com números, com crescimento, relevam ao segundo grau de importância essa questão. O que igreja queremos ser? O tema de vocês, do aniversário da igreja, é relevante. Qual é a identidade que queremos ter? Que perfil queremos ter? Se vocês estiverem preocupados apenas com números, não vão estar preocupados com denominação, não estou preocupado com declaração doutrinária, não estou preocupado com princípios, se a sua preocupação for apenas números. E aí ela deixa de ser uma igreja batista verdadeira, né? Eu gosto de ser batista, não apenas por tradição, mas eu acredito que a igreja batista é uma igreja genuinamente bíblica. Eu acredito muito na declaração doutrinária da igreja batista pela identidade dela com os princípios da palavra de Deus. E eu sou muito zeloso por isso. Talvez eu seja um pastor até antiquado, a nossa geração não está tão preocupada com isso. Mas nós temos que resgatar um pouco essa nossa fidelidade a uma tradição, não pela tradição, mas pela verdade que ela representa. Uma igreja batista precisa acreditar mais que ela é bíblica antes dela abrir mão disso. Então, ao fazer uma opção pela célula, pelo modelo, nós precisamos saber realmente de que nós vamos abrir mão para isso. Nós não precisamos abrir mão de nada para trabalhar em pequenos grupos. Não precisamos desistir dos valores para a gente ter células. Não precisamos. Por isso que a própria igreja estabeleceu um programa de igreja multiplicadora, porque é um método bíblico. E que os batistas trabalharam com isso há muito tempo, sem chamar de células, mas trabalharam com isso. Ou seja, é possível trabalhar com pequenos grupos, com modelo de igreja, sem abrir mão disso. Nós temos que saber se isso é importante para nós. É importante? A outra pergunta que eu faço é até mesmo a fala do pastor, né? Se antigamente agíamos de tal forma, e aí eu gosto muito de uma ilustração do nosso pastor, que ele diz o seguinte: ele faz uma ilustração que as pessoas dão banho no bebê, ao invés de jogar só água suja, joga o bebê também fora. Ou seja, está trazendo confusão alguns conceitos. E quando eu vejo o pastor falando sobre princípios, valores que hoje nós estamos, a leitura que eu faço da Igreja Multiplicadora também, é de resgatar esses valores, através do RD, da evangelização discipuladora, enfim, todos os princípios, né, que eu acredito que, no momento, ao jogar água fora, né, que muito se criticou a questão sobre o censo. O censo, não, isso, aquilo, outro, mas havia aqueles que apresentavam o estudo bíblico. Aí jogou o estudo bíblico e o censo tudo fora. Aí a sensação que eu tenho hoje, eu, Anderson, tenho o seguinte, que existe uma lacuna, que uma geração como se ela não foi discipulada. Né? E aí a gente está tentando resgatar isso.
Aí o senhor falou duas mesclas da DNA e da igreja multiplicadora. Como que é na experiência? Como que o senhor fez para mesclar? Né? Que o senhor falou assim, para a formação de líderes, DNA. E para... Oi? Evangelismo. Evangelismo e igreja multiplicadora. Na prática, como que o senhor fez? Tem como o senhor compartilhar ou dar um exemplo? Tem sim. Eu considerei que o material do DNA é muito bom para formar liderança. Então, optei na minha igreja a trabalhar os modos de lidere 2, lidere 3, lidere 4 para formar a liderança. Né? É claro que eu já estudei o material de igreja multiplicadora, eu tenho os livros, eu uso também um pouco do material de igreja multiplicadora. Acredito que esse material seja de mais resultado hoje na minha igreja, também pela formação, pelo nível do próprio pessoal. Não é um pessoal de nível cultural muito alto. Alguns irmãos lá têm segundo grau, faculdade, mas uma grande maioria do povo de Japaraí não tem nem segundo grau. Né? Então, ou seja, de um modo geral, eu vou alcançar uma grande parte do povo que não tem muita profundidade de leitura. Né? Então, preciso ensinar mais. Né? Mas o DNA não oferece, pelo menos no material que eu tenho, uma orientação, uma preparação para o evangelismo. O evangelismo lá é feito nas células, mas de maneira indireta. Então, eu descobri que o DNA e o RD é um método maravilhoso de evangelismo, porque é de 1 a 1. Não sei quem dos irmãos era batista em 1965. Quem é que era? Quem é que estava na igreja batista em 1965? Não estava não? Oliveira não estava não? A grande campanha nacional de evangelização. Se lembra qual era o lema da campanha? Cristo, a única esperança, 1 mais 1, 500 mil. Éramos 250 mil batistas e aí a campanha desafiava os batistas. 1 mais 1, vão ser 500 mil. Cada um ganhar mais um. Né? Hoje nós somos 80 mil batistas. 1 mais 1, seremos quanto? Seremos 660 mil batistas. Se cada um ganhar mais um. Se em Jabaraí cada um ganhar mais um, nós teremos 160 membros. Veja bem, nós temos que pensar que não é uma coisa impossível, mas nós temos que saber como fazer isso. E o RD nada mais é do que usar da liberdade, da intimidade que nós já temos com alguém, da amizade que temos, da liberdade, e usar isso para falar de Jesus. Não é? RD é nada mais do que usar o que você já tem. Todos nós temos relacionamentos, temos amigos, temos ciclo de amizade, temos pessoas que gostam de conversar com a gente, tem aqueles com quem a gente fala de futebol, fala de Flamengo, fala mal do Vasco, tem aqueles com quem a gente vai falar sempre da política, sentar, bater papo, de futebol. Né? Ou seja, essas pessoas já são o nosso ciclo de relacionamento. O que nós precisamos é ter a coragem e o vigor de, nesses relacionamentos, criar um relacionamento intencional. Amar essas pessoas e ganhar para Jesus. Ou seja, você já tem. O RD já existe. Isso não está sendo D, está sendo só relacionamento. Né? Essa é a coisa que é o potencial que todo mundo tem, que só precisa direcionar. Né? Assim, dentro do campo ético, o senhor acha mais viável o senhor usou 2 termos de igreja metropolitana e local. Para o senhor, dentro do campo ético, seria mais viável trabalhar local ou metropolitano? Esses que faz pequeno grupo lá no Ibis, lá em Jabaraí, enfim. Falar em ética já cria uma situação que pode até constranger alguns, né? Essa gravação vai ficar depois no YouTube, vai ter gente vendo. Eu não gostaria de estar aqui fazendo alguma crítica a algum pastor que trabalha assim. Quem sou eu para criticar? Porque Deus dá a visão a cada um, e se Deus dá uma visão assim, Deus pode estar usando isso e às vezes a igreja cria uma célula no campo de outra igreja, porque aquela igreja do bairro lá não trabalha em célula, não acolhe aquelas pessoas. Digamos que alguém daqui se converta lá num bairro distante, lá tem uma igreja batista, mas aquela igreja não trabalha a visão, não acolhe a pessoa. Então, essa igreja se vê na preocupação de criar lá uma célula para acolher aquele irmão, para apoiar aquele irmão, para ganhar outros. Pode ser até justificável nesse sentido,
se aquele irmão que se converteu lá do outro bairro não se sente com liberdade ou vontade para ir para aquela igreja do bairro. Ele quer continuar vindo aqui, né? Mas, batistamente falando, o pacto das igrejas batistas sugere que quando a gente muda de um bairro, a gente peça a carta de transferência para aquela igreja mais próxima da nossa casa. Nós temos um pacto. O que é um pacto? É um acordo. Uma igreja batista, quando é organizada, ela pressupõe, subentende que há um pacto, há um acordo entre as igrejas batistas, há um respeito ético entre as igrejas batistas. Há uma consideração com aquela igreja. E eu não vou, manter a pessoa que está morando lá longe da minha igreja sem sugerir, pelo menos, que a pessoa conheça e procure aquela igreja batista do seu bairro. Se por acaso ele não se integrar lá e estiver dispersando, eu vou dar atenção. Mas o pacto das igrejas batistas me obriga a, pelo menos considerar a possibilidade daquele membro se filiar à igreja do bairro onde ele mora. Irmão Paulo. Pastor, eu ouvi o senhor falar que na experiência do senhor eram 60 pessoas, o outro pastor, não sei, e 32 pessoas concordaram. E os outros 28? Não, esses 32 se apresentaram para fazer curso de liderança, para ser líderes. Não é todo mundo. Os outros concordavam, mas eu convidei quem quer fazer parte da formação de liderança. Então, 32 pessoas se inscreveram. Mais da metade da igreja queria treinar para ser líder. Mas eu pergunto ao senhor, existe um parâmetro de percentual aconselhável para implantar o... Não. Às vezes o pastor começa sozinho e ele forma mais um líder. E aquele líder forma mais um. E às vezes ele começa com 5 pessoas e forma um pequeno grupo com 5 e o pastor treina esses 5. E esses 5 vão multiplicar em 10. Sabe? Ninguém deve ter a ilusão que vai ter a igreja toda empolgada com o assunto, não. Ninguém deve ter a ilusão que todo mundo vai aderir de cara. Formar uma visão, desenvolver uma liderança é trabalhoso e às vezes até frustrante para o pastor. Sabe? Às vezes leva tempo. Vocês devem ter lembrado que o pastor Juarez falou de quanto tempo ele levou treinando a liderança da igreja dele. Cerca de 7 anos. Alguns pastores levaram 5 anos, muito tempo, para que a igreja se identificasse com a visão. Ou seja, é ilusão pensar que o povo vai se empolgar e vir todo de uma vez. Nós sabemos que toda mudança requer tempo. Obrigado, pastor. Salmo. Boa noite, irmãos. A irmã ficou na dúvida porque eu não sou membro nem da igreja local e nem da igreja do pastor Wilson, né? Mas eu gostaria de falar um pouco porque na igreja em que eu sou membro, nós tivemos há mais ou menos 8 anos atrás a implantação dos pequenos grupos por um orador que inclusive já esteve aqui com os irmãos, né? E eu quero dizer o seguinte, queridos, é um trabalho que realmente ele possivelmente pode ser que surta efeito a longo prazo, assim como o pastor falou, né? Depende muito da visão da liderança, de que a igreja também esteja envolvida e comprometida com isto. Mas quero desde já dizer para os irmãos, é um trabalho de amor realmente, porque em nossa igreja nós temos hoje jovens, adolescentes, adultos que são frutos da implantação desta ideia, deste ministério. E pessoas que nós nunca imaginávamos que estariam dentro de um templo. Hoje são ministros do louvor, hoje são líderes de pequenos grupos e estão lá trabalhando. Tá? Alguns desistiram no meio da caminhada, líderes, né? Sentiram medo, pediram ajuda, outros continuam até hoje, né? Ao longo desses quase 8 anos,
mas é uma ideia que quando a igreja abraça, dá certo, sim, dá certo. E como o pastor falou várias vezes, é uma forma de nós estreitarmos mais o nosso relacionamento. Eu, enquanto morava lá, porque agora eu resido aqui em Coqueiral de Itaparica, enquanto eu morava lá, eu liderava um pequeno grupo. E o meu pequeno grupo ele era voltado mais para criança. Tinha noite, terça-feira, nós tínhamos aproximadamente 60 crianças ali. E eu pedi ajuda às irmãs. Imagine um homem, né, tendo que lidar com 60 crianças. E eu pedi ajuda às irmãs, e de forma que toda terça-feira era uma bênção. Nós tínhamos o encontro geral dos pequenos grupos a cada 2 meses no templo, era de 150 a 200 pessoas. Eu não estou falando de membros da igreja, eu estou falando de pessoas alcançadas através do PG, nos lares. Então é uma ideia que eu quero falar até com essa liberdade, como eu disse, por não ser membro da igreja local e nem conhecia o pastor. Não estou aqui tão somente para abonar o que o pastor está falando, mas por experiência que eu já passei. Hoje eu não lidero pequeno grupo, e quando eu estava chegando lá embaixo, o pastor Manu olhou para mim e falou: pequenos grupos, minha camisa. Não foi proposital, tá, irmãos? Eu não sabia do que estaria acontecendo hoje aqui. Mas Deus sabia, né? Essa camisa é bem antiga, ela é de pequenos grupos, mas Deus faz as coisas do jeito que Ele planeja e nos coloca apenas para sermos instrumento, né? Então eu quero apenas confirmar o que o pastor já falou, o que possivelmente outros já tenham falado. A igreja abraçando, a igreja alavanca, a igreja anda. É uma ação de amor. É amor ao ministério, é amor ao discipulado, é amor pelas pessoas. E eu sempre costumo dizer uma frase, o seguinte: o amor de Deus, ele não é apenas para ser falado, ele é para ser compartilhado. Então, essa é a minha fala. Me desculpem até tomar essa parte, né? Mas eu senti em meu coração o desejo de falar. Meu nome é Salmo. Já estou vindo aqui periodicamente por algum tempo. A igreja que eu sou membro é bem distante, é no município de Cariacica, né? Então, venho com a minha família aqui regularmente, e que os irmãos estejam orando por nós. Obrigado.